E aí, pessoal, tranquilidade ou preocupação? O que podemos falar do momento do Grêmio visto de dentro para fora? Fiz alguns contatos, conversei com algumas pessoas e vamos discutir a partir de agora o momento do Grêmio. O momento do Grêmio. É importante falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora, Fazenda Maldonado e os seus cortes nobres para o churrasco do final de semana. Sábado é dia de estreia do Grêmio do Gauchão e você precisa fazer aquele churrasquinho para esperar o jogo, para esperar lá a jornada da Rádio Gaúcha. Nós estaremos lá em Caxias. Então, Fazenda Maldonado, na descrição do vídeo você compra direto. Se quiser ir na loja, Nilo Peçanha, Venceslau Escobar e também lá em Florianópolis. Fazenda Maldonado e os seus cortes nobres pro melhor churrasco. Gente, a provocação é tranquilidade ou preocupação? O que se vê de dentro para fora? O torcedor do Grêmio está muito incomodado com a demora do Grêmio nos avanços dos negócios. O Grêmio, até o momento, contratou o Marquezin, contratou o Dodi e contratou também o Soteldo. É preciso voltar um pouco no tempo. O que disse Antônio Brum no seu primeiro movimento. O Grêmio vai contratar de 4 a 5 reforços. Se sair mais alguém, isso pode aumentar. Em tese, falta o 9, que foi prometido. Em tese. É preciso dizer que o Ferreira também saiu. Só que o Ferreira, na minha opinião, não vai fazer falta nenhuma. Porque o Soteldo chega para o lugar dele e o Gustavo Nunes e o Nathan Fernandes estão ali. Então, não precisa contratar mais um jogador para fazer parte daquela função do campo. Eu ainda tenho... Eu insisto em dizer, o Grêmio tem dois jogadores que podem salvar o ano do Grêmio. Nathan Fernandes e Gustavo Nunes. Se o Renato montar uma equipe baseado no talento deles e der tempo para jogar, vocês vão ter um ano mágico do Grêmio. Eles ganham jogos. Eles são jogadores agudos que ganham jogos. Um centroavante bom ali vai se valer do talento deles. E vai fazer um grande ano. Basta ajustar. Claro que falta lateral esquerdo. A minha opinião não é sobre o número. Mas eu quero posicionar isso. Então, existe sim, junto ao torcedor, uma grande pressão e preocupação com esses movimentos. Mas isso não é igual ao movimento interno do Grêmio. A confiança na base do grupo existe, ela é real. A confiança em Carbajo evoluindo, em Rodrigo Eli evoluindo, em JP Galvão evoluindo, em um ano melhor do Cristaldo, em continuidade do time do Renato, que praticamente é igual ao time do ano passado, em processo tático e coletivo, não em individual. Eu sei o tamanho do Soares, eu não estou aqui desmerecendo isso. Só que o torcedor do Grêmio precisa compreender que a discussão, neste momento, ela muitas vezes não é, e nós não estamos falando única e tão somente de grana. Não é só isso. Não é só isso. É óbvio que hoje a diretoria está incomodada, soube de algumas dificuldades em alguns momentos em reuniões no Grêmio, pela pressão também ter chegado ao futebol para dizer, vamos lá, gente, precisamos reforçar, não podemos ficar olhando, isso aqui vai dar errado. Existe isso. Só que dentro do planejamento não está tão diferente do que foi prometido. Um goleiro, um volante, um atacante de lado e um centroavante que faz falta. E eu acho que um lateral esquerdo. A informação que nós temos é que o Felipe Jonathan, de fato, é um jogador que está no radar do Grêmio e que o Grêmio, de alguma maneira, acredita que ele possa ser contratado. Mesmo que tenha que fazer uma super avaliação física em razão da lesão que ele teve no ano passado e que ele vai ter que recuperar. Então, isso existe. Existe preocupação e existe, por alguns segmentos do clube, uma pressão junto ao departamento de futebol. Mas existe, sim,
dentro do departamento de futebol, uma confiança muito forte no que está sendo feito. No que está sendo feito. Eu quero trazer para vocês, porque é um panorama. Porque todo mundo fala com todo mundo, tá? E a gente vê muito isso. E muitas vezes isso se cria uma casca ali que tu não consegue entender como que internamente o Grêmio está vendo aquilo. Existe, sim, muito fogo amigo nisso. Muito fogo amigo. Que vem a ser crítica fora do microfone, daí vai para o microfone, isso muda. Existe. Eu não levo muito em conta isso, não, porque eu já estive lá e sei como funciona. Mas existe muito forte isso. E hoje existe uma pressão muito grande sobre as ações e também o fechamento do futebol. Alberto Guerra, Renato e Brum trabalham muito fechados. Eu, por exemplo, acredito mais nesse modelo do que algo aberto que esteja aí a discussão de todos. Eu acredito muito mais em algo mais fechado do que dessa maneira. Então, esses processos, eles de alguma forma, indicam um caminho. E quando da chegada do jogo, que nós vamos ter a partir de sábado, isso ou reverbera ou acalma, dependendo dos processos, dos jogos, dos resultados e de tudo que o Grêmio desenvolver. Então, a aposta no jogo também é a aposta de um antídoto. Aí vai se dizer, pô, César, contra o Caxias, contra o Avenida, contra o Brasil de Pelotas, é jogo. É jogo. No ano passado, com o Soares, o Grêmio foi ganhar o jogo aos 32 do segundo tempo lá em Caxias. Foi isso que aconteceu lá. O Caxias desse ano é mais forte do que o do ano passado. O Caxias desse ano está na Série C do Brasileiro, tem um projeto de ano inteiro. O Pedro Ernesto, por exemplo, acha que o Caxias ganha do Grêmio lá em razão dos 10 dias de trabalho do Grêmio. Nós temos que botar isso na ponderação também. Então, essa relação entre a preocupação e a tranquilidade e a preocupação ou a pressão, ela vai estar sempre viva dentro desse jogo. Principalmente, aí eu quero também colocar um outro ingrediente, porque o Inter fez muitos e bons movimentos. E isso impacta no ambiente, principalmente de quem está fora desse núcleo do departamento de futebol que eu falei. Impacta muito. E isso gera pressão, gera dificuldade. Existem as duas células no Grêmio? Existem. Existe a célula da tranquilidade e existe a célula da preocupação. O torcedor, neste momento, ele está do lado da preocupação. E a aposta da célula da tranquilidade é que com os jogos e com o rendimento as coisas acalmam. Se não acalmar, a gente vai ver sempre mais. Se entrar preocupação para dentro do núcleo, bom, aí é que começam os problemas. Porque aí tu pode sair a comprar e necessariamente tu não precisa, se tu sai com pressa, comprar e errar. E aí tá feita a besteira. É preciso ter convicção no que está sendo feito. E o futebol aparentemente está mostrando isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.